Em 14 de junho de 1777, o Congresso Continental aprovou a Resolução da Bandeira dos Estados Unidos. A data importa porque um símbolo nasceu para apontar uma ruptura. Comunidades políticas dizendo que governo legítimo precisa reconhecer consentimento, propriedade e limites. A resolução era curta, 13 listras alternadas, 3 estrelas brancas em campo azul. Quase poesia administrativa se burocracia soubesse rimar. Mas o pano só fazia sentido porque representava uma pergunta maior. Quem manda quando um povo deixa de obedecer coroa? Bandeiras condensam memória, sacrifício, família, guerra, esperança e propaganda no mesmo retângulo. O problema começa quando o Estado percebe essa força emocional e tenta trocar virtude por ritual. Aí o cidadão vira figurante e a liberdade escapa pela lateral. O patriotismo saudável começa antes da cerimônia. Está no pai que trabalha direito, na mãe que sustenta a casa moral, no filho que aprende responsabilidade, no empreendedor que honra contrato, no vizinho que respeita a propriedade. Pátria sem dever vira torcida organizada com imposto. A base conservadora entende que tradição não é poeira sagrada. Tradição é memória testada. Fé e família, palavra cumprida, comunidade, propriedade e instituições sérias sobreviveram porque resolveram problemas humanos reais antes de algum iluminado tentar atualizar a civilização por decreto. Mas conservar não significa idolatrar qualquer autoridade com carimbo. Instituição boa protege a pessoa contra abuso. Instituição ruim protege o abuso contra a pessoa. A diferença parece simples, embora burocratas consigam complicar até copo d'água com manual de conformidade. Por isso o símbolo precisa apontar para a substância. Uma bandeira pode lembrar coragem, mas não substitui coragem. Pode lembrar liberdade, mas não substitui liberdade. Pode lembrar união, mas não justifica esmagar dissidente em nome de uma harmonia fabricada. Libertarianismo entra exatamente nessa fresta. Sem caricatura, ele defende liberdade individual, propriedade privada, responsabilidade pessoal, contratos voluntários e limite ao uso da força. A pergunta central é simples. Isso nasceu de escolha livre ou de ameaça elegante? O libertário não odeia a comunidade. Essa acusação é preguiça intelectual com crachá de virtude. Ele só recusa chamar coerção de amor. Família, igreja, associação, mercado e vizinhança funcionam melhor quando as pessoas cooperam porque escolheram, não porque foram empurradas. Se essa distinção fez sentido, curta o vídeo por essa tese específica. Símbolo sem liberdade vira teatro. Curtida não é sacramento digital, claro, mas ajuda esta conversa a atravessar o pântano das distrações algorítmicas sem precisar dançar em praça pública. A frase imposto é roubo incomoda porque mexe no altar fiscal. Não significa negar que serviços custam. Significa perguntar por que uma cobrança feita sob ameaça muda de natureza quando recebe selo público, formulário bonito e discurso sobre bem comum. Quando alguém oferece um serviço e você aceita pagar, existe troca. Quando uma comunidade se organiza voluntariamente para ajudar, existe caridade. Quando o poder toma antes, decide depois e ameaça quem recusa, existe coerção. O uniforme não muda a lógica. O ponto libertário não é romantizar sonegação nem transformar irresponsabilidade em filosofia. O ponto é moral. Se uma causa é justa, ela deve suportar transparência, consentimento, escolha e prestação de contas. Virtude que depende de ameaça já nasceu torta. Estados adoram símbolos porque símbolos reduzem a auditoria moral. Um hino emociona mais rápido que uma planilha de gastos. Uma bandeira cobre mais escândalo que um relatório. E o povo, cansado, aceita o pacote. Pertencimento emocional agora, conta pública depois. A fé ajuda a recolocar as coisas no lugar. Pelos frutos se conhece a árvore. Símbolo sem fruto é decoração. Liberdade sem responsabilidade vira capricho. Responsabilidade sem liberdade vira servidão. Nenhuma das duas serve para uma civilização que pretende durar. Deus não criou gente como robô obediente por script. Criou pessoas capazes de dizer sim e dizer não, com consequência real. O Estado moderno, menos humilde, prefere transformar consciência em processo, contribuinte em recurso e família em departamento terceirizado. A tradição bíblica fala de verdade, justiça, pesos honestos e responsabilidade. Isso não exige teocracia, exige humildade moral. O poder precisa de freio porque o ser humano cai. Sem freio, até boas intenções viram trator passando sobre gente comum. Burke via a sociedade como parceria entre mortos, vivos e os que ainda nascerão. Traduzindo sem cerimônia acadêmica, você não recebeu o mundo do nada. Herdou uma base. Pode reformar, mas quebrar tudo por vaidade é engenharia de bêbado. Na Copa de 2026, bandeiras vão pintar ruas, telas e conversas. Países viram cores, hinos e rivalidade amistosa. É bonito. Só não permita que a festa esconda política ruim, imposto pesado e governo vendendo distração como se fosse destino nacional.
Torcer por um país é fácil quando a bola rola. Difícil é defender liberdade quando a multidão exige obediência. Camisa bonita não paga dívida pública. Grito de arquibancada não protege propriedade. E patriotismo sem responsabilidade vira carnaval fiscal com narrador animado. Comente uma coisa objetiva. Onde você viu símbolo virar teatro e liberdade ficar de fora? Pode ser escola, empresa, governo, família, partido ou até igreja. Comentário bom vira matéria-prima para próximos episódios. Discordância com argumento vale mais que aplauso automático. A liberdade real aparece em detalhes pouco épicos. Abrir uma empresa sem ajoelhar para licença inútil. Educar filhos sem tutela ideológica. Guardar dinheiro sem inflação devorando tudo. Falar sem pedir autorização moral, a turma mais barulhenta do momento. Mises dizia que liberdade econômica sustenta liberdade política. Não é frase para quadro de escritório. É mecanismo. Quem não controla trabalho, poupança, preço, contrato e propriedade acaba dependente de quem controla. Dependência econômica vira obediência política com recibo. Por isso, produzir é ato moral. Trabalhar bem, vender solução honesta, poupar, investir, aprender tecnologia e resolver problemas são formas práticas de soberania pessoal. O sistema prefere gente reclamando em fila. Gente produtiva dá trabalho para controlador profissional. A mentoria em inteligência artificial do Fábio entra nessa conversa sem foguete promocional. IA bem usada não substitui caráter, amplifica método. Quem aprende a automatizar, analisar e vender melhor cria defesa prática contra desperdício, dependência e tutela estatal. Construa ferramenta para ampliar sua responsabilidade, não para terceirizar sua alma. Tecnologia sem ética vira coleira brilhante. Tecnologia com propósito vira alavanca. A diferença está em quem decide. Você consciente ou alguma máquina treinada para manter você passivo. Patriotismo conservador e libertário não pede que você despreze símbolos. Pede que você os coloque no lugar certo. Bandeira no alto, sim, mas consciência acima da bandeira. Família antes do partido. Verdade antes da narrativa. Liberdade antes da cerimônia. O abuso sempre tenta sequestrar palavra bonita. Segurança vira vigilância sem limite. Solidariedade vira confisco permanente. Unidade vira silêncio obrigatório. Patriotismo vira desculpa para gastar, censurar e mandar. Quando a palavra fica bonita demais, confira a fatura. Uma artesã lembrada pela tradição aparece na tradição popular da primeira bandeira, embora a história exata seja debatida. Isso também ensina. Uma nação vive de fatos, memórias e lendas. O adulto responsável honra a memória sem transformar lenda em cheque em branco para poder. A Biblioteca do Congresso registra que a bandeira passou por várias versões oficiais até chegar ao desenho atual em 1960. Até símbolo muda com a história. O que não pode mudar é o limite moral. Poder público existe para servir, não para possuir. Se você conhece alguém que confunde amar o país com obedecer governo, envie este vídeo. Uma coisa é respeitar a terra, a história e o povo. Outra é entregar consciência para político, burocrata ou celebridade patriótica com microfone e orçamento. A pergunta de 14 de junho não é se a bandeira é bonita, é se aquilo que ela deveria representar ainda existe na prática. A liberdade para discordar, a propriedade protegida, a família respeitada, a imposto com limite, a autoridade prestando contas. Quando essas respostas falham, o símbolo não resolve, ele denuncia. Como luz de alerta no painel não conserta o motor, mas avisa que algo está errado. Ignorar a luz porque ela tem cores bonitas é manutenção política no modo suicida. Conhecimento liberta porque separa sinal de substância. Fé dá eixo para não adorar ídolos políticos. Coragem permite dizer não quando todos querem aplauso. Tecnologia amplia trabalho. Responsabilidade impede que liberdade vire desculpa para preguiça gourmetizada. Em 14 de junho de 1777 nasceu um símbolo. Em 14 de junho de 2026, a pergunta continua. Você quer apenas pertencer a uma cor? Ou quer viver como pessoa livre, produtiva, responsável e capaz de limitar quem manda? Bandeira merece respeito quando aponta para verdade, dever e liberdade real. Quando vira biombo de poder, merece suspeita. Crânia fica por aqui. Pense, produza, proteja sua família e não entregue sua consciência por cerimônia. Conhecimento liberta com fé, coragem e tecnologia.